Imagine acordar hoje e descobrir que você se tornou um policial de verdade. Não em um filme de ação, nem em uma história inventada para divertir você. Também não seria dentro de um jogo onde tudo pode ser reiniciado depois. Seria a vida real, com pessoas reais dependendo das suas decisões todos os dias. Seu dia começaria muito antes do nascer do sol iluminar completamente a cidade. Você abriria os olhos sabendo que hoje seria um dia cheio de responsabilidades. Na mesma hora, lembraria que muitas pessoas contariam com o seu trabalho. Hoje é dia de serviço e alguém pode precisar da sua ajuda a qualquer momento. Sem perder tempo, você levantaria da cama pronto para enfrentar qualquer desafio. Com calma, vestiria o uniforme que representa confiança, coragem e responsabilidade, enquanto ajusta o cinto do equipamento. Percebe que tudo precisa estar preparado. Depois, prenderia o distintivo no uniforme, lembrando do compromisso que ele representa. Ao olhar para o espelho por alguns segundos, você respiraria profundamente em silêncio. Sentiria um enorme orgulho por vestir um uniforme que protege tantas pessoas diariamente. Mas, junto com esse orgulho, também sentiria o peso da enorme responsabilidade. Porque a partir desse momento, cada escolha poderia fazer uma grande diferença. As pessoas esperariam de você coragem, equilíbrio e decisões certas nos momentos difíceis. Você sairia de casa enquanto a cidade ainda despertava lentamente para um novo dia. As ruas estariam quase vazias, trazendo uma estranha sensação de calma antes da rotina. O ar frio da manhã lembraria que o dia estava apenas começando para você. Então você entraria na viatura, pronto para iniciar mais um turno de patrulhamento. Ligaria o rádio da polícia e aguardaria atentamente qualquer nova comunicação da central. Em silêncio, ouviria cada mensagem sabendo que qualquer chamada pode mudar o seu dia. Então a voz da central quebraria o silêncio chamando todas as unidades disponíveis. Seu turno havia começado oficialmente, e agora tudo poderia acontecer a qualquer instante. Você começaria a patrulhar lentamente pelas ruas, sempre atento a tudo ao redor. Passaria por lojas ainda fechadas enquanto a cidade começava a ganhar movimento. Também cruzaria praças vazias que, em poucas horas, estariam cheias de pessoas. Logo encontraria trabalhadores iniciando mais um dia comum, sem imaginar sua rotina. Muitos nem perceberiam que você estava ali, garantindo a segurança de todos. Outros acompanhariam sua passagem com atenção, enquanto a viatura seguia pelas ruas. Algumas pessoas demonstrariam respeito apenas com um olhar ou um simples aceno. Outras olhariam com curiosidade, imaginando como realmente é a vida de um policial. E algumas ainda sentiriam medo, mesmo sem conhecer quem estava por trás do uniforme. Então, justamente quando tudo parecia tranquilo, algo inesperado aconteceria de repente. O rádio voltaria a chamar, anunciando que uma nova ocorrência precisava da sua atenção. Você responderia imediatamente à chamada, sem perder sequer um segundo precioso. A central informaria que alguém precisava de ajuda com urgência naquele momento. Ao ouvir os detalhes, sua atenção ficaria completamente voltada para a ocorrência. Você ligaria as luzes da viatura e seguiria rapidamente para o local indicado. Enquanto dirigia, pensaria em como cada minuto poderia fazer diferença. O trânsito pareceria mais lento justamente quando a pressa era necessária. Mesmo assim, você manteria a calma para chegar em segurança ao destino. Logo avistaria o endereço informado pela central da polícia. Algumas pessoas observavam preocupadas o que estava acontecendo por ali. Você estacionaria a viatura e sairia rapidamente para entender a situação. Antes de agir, precisaria descobrir exatamente o que estava acontecendo, porque tomar decisões precipitadas poderia tornar tudo ainda mais complicado. Você ouviria atentamente as pessoas envolvidas naquela ocorrência inesperada. Cada versão da história parecia revelar um detalhe diferente da situação. Por alguns instantes, seria difícil entender quem realmente precisava de ajuda. Mas observar com atenção faz parte do trabalho de um policial. Então você começaria a juntar cada informação como peças de um quebra-cabeça. Pouco a pouco, a situação começaria a fazer mais sentido para você. Finalmente perceberia qual era o verdadeiro problema que precisava resolver. Agora seria a hora de agir com firmeza, mas também com equilíbrio. Nem toda ocorrência exige velocidade. Algumas exigem muita paciência e diálogo. Você escolheria as palavras certas para acalmar as pessoas envolvidas. Você entra no prédio abandonado e imediatamente percebe pegadas recentes no chão empoeirado. Você para por um instante, observando cada detalhe antes de continuar pelo corredor silencioso. Quanto mais avança, mais aumenta a sensação de que alguém ainda está escondido ali. Você encontra uma escada antiga
e decide subir com o máximo de cuidado. Cada degrau faz um barulho diferente, então você diminui o ritmo para não chamar atenção. Com a mão próxima ao equipamento, você continua subindo enquanto observa todos os cantos. Ao chegar no andar de cima, um corredor escuro aparece bem à sua frente. Lá no fundo, uma porta entreaberta deixa escapar um pequeno feixe de luz. Você segue lentamente até a porta, tentando não fazer nenhum barulho. Antes de entrar, encosta o corpo na parede e olha com cuidado para o interior. Você respira fundo, mantendo toda essa atenção em qualquer movimento vindo da sala. A luz aumenta conforme você abre a porta apenas alguns centímetros. Você força mais um pouco a porta e tenta enxergar o que existe do outro lado. Assim que olha para dentro, seus olhos se arregalam ao perceber algo completamente inesperado. Seu olhar mudaria completamente ao perceber que algo estava muito errado. Ao entrar no quarto, você encontraria o ambiente completamente vazio. Objetos antigos e abandonados indicavam que ninguém morava ali havia muito tempo. Então, ao olhar para a cama, você encontraria uma menina completamente assustada. O medo estampado em seu rosto mostrava que ela precisava de ajuda imediatamente. Você permaneceria ao lado dela, transmitindo segurança o tempo todo. Pouco a pouco, ela começaria a se sentir mais calma. O medo em seu olhar começaria a desaparecer lentamente. Ela perceberia que finalmente estava em boas mãos. Você continuaria conversando com bastante paciência e carinho. Cada palavra ajudava-se a criança a recuperar a confiança. Então ela finalmente abriria um pequeno sorriso para você. Esse simples sorriso mostrava que ela já se sentia protegida. Você resgataria as duas crianças e as levaria para um lugar seguro. Ao ver a ambulância chegar, você indicaria que a ajuda finalmente havia chegado. As duas crianças seguiriam ao seu lado em direção à ambulância. A menina seguraria sua mão, demonstrando que agora se sentia protegida. Enquanto aguardavam a equipe médica, você permaneceria ao lado da criança sem soltá-la. Você observaria os paramédicos iniciarem o atendimento com todo o cuidado necessário. Você respiraria aliviado ao ver que as crianças estavam em segurança. Antes de partir, teria certeza de que elas receberiam todo o atendimento necessário. Com a missão cumprida, você seguiria novamente para a viatura. Nesse instante, o rádio voltaria a chamar por uma nova ocorrência. Sem perder tempo, você responderia ao chamado imediatamente. A viatura voltaria a acelerar pelas ruas da cidade. Mais uma missão começava antes mesmo da anterior sair da sua memória. Você continuaria dirigindo, atento a qualquer situação pelo caminho. Mesmo com a estrada à frente, seu foco permanecia total. Enquanto a noite avançava, seu trabalho continuava sem parar. Muitas pessoas já descansavam tranquilamente em suas casas, mas você seguia patrulhando para manter toda a cidade protegida. Esse compromisso fazia parte da missão de servir e proteger. Cada rua percorrida representava mais uma oportunidade de salvar vidas. Mesmo cansado, você nunca deixaria de cumprir o seu dever, porque um verdadeiro policial jamais abandona quem precisa de ajuda. Você seguiria dirigindo rapidamente em direção à próxima ocorrência. Pelo rádio, chegaria a informação de um grave acidente entre dois carros na estrada. Sem desviar o olhar da pista, você ouviria todos os detalhes da ocorrência. Ao chegar ao local, encontraria os dois veículos completamente destruídos após a colisão. Você chegaria rapidamente ao local do acidente e avaliaria toda a situação. Os dois carros permaneciam parados enquanto várias pessoas observavam preocupadas. Sem perder tempo, você correria para verificar se havia vítimas. Uma família assustada aguardava ajuda logo ao lado dos veículos. Você se aproximaria para garantir que todos permanecessem em segurança. Com calma, começaria a conversar para tranquilizar a família. Você se ajoelharia para confortar a criança que ainda estava muito assustada. Depois de verificar a situação, seguiria até os veículos envolvidos. O trânsito permaneceria parado enquanto o atendimento era realizado. Você analisaria cuidadosamente os danos causados pela colisão. Cada detalhe precisava ser observado para garantir a segurança de todos. Enquanto isso, as vítimas aguardavam o restante da equipe de resgate. Você observaria atentamente as marcas de pneus deixadas na estrada. Um dos motoristas começaria a explicar exatamente como o acidente aconteceu. Logo depois, o outro envolvido também contaria a sua versão dos fatos. Enquanto ouvia os relatos, você registraria todas as informações no caderno. Seu olhar demonstrava que você analisava cada detalhe com muita atenção. Você anotaria as informações comparando os relatos com as marcas deixadas na pista. Em seguida, apontaria para as marcas dos pneus,
destacando uma evidência importante da colisão. Você apontaria para a placa de trânsito, explicando um detalhe importante do acidente. Os motoristas acompanhariam sua explicação enquanto observavam a placa indicada. Com o trânsito normalizado, você permaneceria na calçada, observando a movimentação. Percebendo que tudo estava resolvido, você retornaria para a viatura. Você ligaria a viatura, pronto para seguir para a próxima ocorrência. Mesmo visivelmente cansado, você daria a partida sabendo que o dever continuava. A viatura seguiria patrulhando normalmente pelas ruas. Tudo parecia tranquilo, até que um novo chamado chegasse. O rádio da polícia voltaria a tocar dentro da viatura. Uma ocorrência prioritária exigia atendimento imediato. Sem perder tempo, você confirmaria o chamado pelo rádio. As luzes da viatura se acenderiam enquanto você seguia para o destino. Seu olhar mostrava que aquela ocorrência era realmente urgente. Você manteria total concentração enquanto recebia novas informações. Cada segundo poderia fazer a diferença naquela missão. A viatura aceleraria rapidamente em direção ao novo endereço. Você conduziria o veículo com rapidez, mas mantendo total controle. O velocímetro mostrava que o tempo era um fator decisivo. Pouco depois, você chegaria ao parque indicado pela central. Uma família aguardava sua chegada, visivelmente preocupada. Você se aproximaria para ouvir com atenção o que havia acontecido. Os pais apontariam para dentro do parque, mostrando onde a criança havia desaparecido. Você ouviria atentamente cada detalhe antes de iniciar as buscas. Sem perder tempo, começaria a procurar pela criança em todo o parque. Enquanto buscava pistas, perguntaria aos moradores se alguém havia visto a menina. Um senhor levantaria a mão, dizendo que havia visto uma criança correndo pela trilha. Ele apontaria a direção exata por onde ela havia seguido. Você sairia correndo imediatamente em direção à trilha indicada. Durante a busca, chamaria pela criança na esperança de receber alguma resposta. De repente, um pequeno barulho chamaria sua atenção entre os arbustos. Você se aproximaria devagar para verificar o que estava escondido ali. Enquanto isso, a cidade seguia normalmente, sem imaginar o que estava acontecendo no. Sem perder tempo, você correria até os arbustos, acreditando que a menina poderia estar ali. Atrás dos arbustos, você finalmente encontraria a menina sã e salva. Naquele momento, você sentiria que todo o esforço havia valido a pena. Ao perceber que ela estava bem, um sorriso de alívio surgiria no seu rosto. Você conversaria com calma para tranquilizar a menina antes de voltar. Você se ajoelharia ao lado da menina para mostrar que ela estava segura. Com um sorriso, você a ajudaria a se levantar para voltar com a família. De mãos dadas, vocês caminhariam juntos em direção aos pais. Ao ver a filha se aproximando, os pais se emocionariam imediatamente. Sem conter a felicidade, eles correriam para reencontrar a menina. O abraço daquela família mostrava que o pior finalmente havia passado. Você observaria o reencontro com a satisfação de ter cumprido sua missão. A mãe se aproximaria para agradecer por ter encontrado sua filha. Você apenas sorriria, sabendo que fez o que precisava ser feito. Um sentimento de dever cumprido tomaria conta de você naquele instante. Mesmo após mais uma missão concluída, seu olhar permanecia atento à cidade. A viatura aguardava, pronta para seguir rumo à próxima ocorrência. Você voltaria para a viatura, preparado para proteger quem precisasse de ajuda novamente. Porque para quem escolhe servir e proteger, cada novo amanhecer representa uma nova missão.